Esta manhã entramos na visão geral de Jesus. Visão sobre a formação dos discípulos para que eles se multiplicassem. Foi uma visão magnífica. E tenho que confessar-vos, quanto mais mergulho nesta visão de Jesus, este é um tesouro que descobrimos. Nós temos que descobrir e aprofundar este tesouro. Vamos entrar agora, guardando esta visão global, vamos ter em conta dos princípios pastorais para atualizar esta visão. E esta visão pastoral está muito ligada à experiência da evangelização. Não tem por objetivo substituir o que já existe na Igreja a nível catequético. O problema é que, do ponto de vista da evangelização, quando evangelizamos pessoas que estão longe da Igreja, entre a experiência da conversão e a catequese, há uma distância muito grande. Diria que a catequese é demasiado elevada para aqueles que começam o caminho da fé. É por isso que esta reflexão sobre as 5 dimensões da formação dos discípulos se situa, sobretudo, no contexto da evangelização e do acolhimento aos que são recém-nascidos na fé. É por isso que, na experiência das células paroquiais de evangelização, na experiência do percurso alfa, em que realmente acolhemos recém-convertidos, nós fazemos face a este desafio de acolher os que chegam à fé para que, pouco a pouco, eles sejam introduzidos na comunidade. E vou falar disto daqui a nada, porque uma das dimensões desta visão de formação dos discípulos consiste em realmente viver as etapas do crescimento. Vós ides descobrir novos conceitos nesta apresentação e eu vou lembrar-vos que se trata de situar estes conceitos bíblicos no contexto da evangelização, da primeira evangelização. Então, quais são estas 5 dimensões de uma formação dos discípulos? Temos os 5 elementos do quadro eclesiológico. Se queremos formar discípulos, temos que ter em conta também da nossa visão da Igreja. E depois há as 3 formas de transmissão. Os 3 modos de formação, as 3 etapas do processo de formação e os 3 contextos eclesiais. Isto talvez seja uma linguagem nova, esta maneira de apresentar as coisas. Aqui, talvez tenhas alguma dificuldade a distinguir as formas de transmissão e os modos de formação.
As formas de transmissão distinguem-se dos modos de formação pelo seguinte facto. As formas de transmissão consistem em olhar o tipo de relação entre o formador e o formando. Qual é a relação? Qual é o tipo de relação? Vamos ver. E os modos de formação olham o quadro pedagógico. Vamos ver mais precisamente daqui a nada. As três etapas do processo de formação, vamos ver também, são as etapas reconhecidas no Novo Testamento, recém-nascidos, jovens e adultos. É o processo de crescimento. Os contextos eclesiais, vamos ver depois. Vamos ver este quadro de conjunto do que vamos tratar. Os 5 elementos do quadro eclesiológico. Não é muito complicado. Trata-se de uma reflexão pós-conciliar sobre o que é a Igreja. Na Christi Fidelis Laici, o Papa João Paulo II apresenta a sua reflexão sobre os leigos em 5 capítulos, que de facto são de alguma forma os 5 eixos estruturais da Igreja, a nível pastoral. O primeiro capítulo sobre a Igreja Mistério, o segundo sobre a Igreja Comunhão, o terceiro sobre a Igreja Missão. Vamos falar neste capítulo da Comunhão Missionária. O quarto capítulo, a Igreja, serviço aos ministérios na Igreja. E vamos ver esta realidade dos carismos, ministérios de serviço do povo de Deus. E o quinto capítulo, já falámos, sobre a formação cristã. É a estrutura reconhecida, a eclesiologia de base, que encontramos na formação dos leigos. E vamos ver nos números 53 e 55 que já falámos, sobre a teologia pastoral e o fundamento da teologia pastoral, que é a eclesiologia, que fala da Igreja, mistério, comunhão também, e missão. São, de algum modo, as 5 dinâmicas da Igreja em crescimento. Há uma maneira um pouco pedagógica e muito física de memorizar estas 5 dinâmicas de crescimento. Querem descobri-las e aprendê-las de cor? Interessa-vos isto? Então, convido-vos a levantarem-se para evitar cairmos a dormir a sesta. Não sei se vocês estão habituados a fazer exercícios físicos nos cursos de teologia, então fazei como eu. Para o alto, para o exterior, para baixo, para a frente, para o interior, para cima, a Igreja em mistério, louvor, oração. Para o exterior, a comunhão, fraternidade. Para baixo, a Igreja, serviço. Porque é preciso baixar-nos para servir.
Para a frente, a igreja missionária. Para o interior, a igreja formação. Vê? É muito simples. Estes 5 gestos podem lembrar-nos das 5 dinâmicas do crescimento da igreja. Para cima. Descobrimos que estas 5 dinâmicas de crescimento servem também de critério para avaliar o crescimento eclesial. Podeis fazê-lo pessoalmente antes de dormir à noite, quando fazeis o vosso exame de consciência, dizei: hoje estive em relação com Deus? Estive numa relação de amor com Deus? Será que vivi a fraternidade, o amor do próximo? Será que estive ao serviço? Será que evangelizei? Será que cresci na minha formação? É uma forma de avaliar este crescimento pessoal. Nós também temos que aplicar esta dinâmica de crescimento aos pequenos grupos. Tenho uma obra que diz as 5 dinâmicas de crescimento da célula. Também podemos avaliar estas 5 dinâmicas de crescimento num pequeno grupo. O pastor deve também avaliar o conjunto da sua comunidade. Será que hoje a comunidade cresceu no amor de Deus, no amor do próximo, no serviço, na evangelização e na formação? Então estas 5 dinâmicas servem de critério para discernir a dinâmica pastoral. E também podeis fazer um teste bíblico. Ledes no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículos 42 a 47, sobre a passagem em que se descreve a primeira comunidade cristã de Jerusalém. É interessante. De cada vez, lendo esta descrição de Lucas, é um exercício que eu gosto de fazer, em grupos, mas não o podemos fazer hoje. Fazemos os gestos. E à medida que lemos os Atos 2, 42 a 47, as 5 dinâmicas de crescimento encontram-se consagradas nesta passagem da descrição da primeira comunidade de Jerusalém. Quando uma comunidade em crescimento desenvolve-se nestas 5 dinâmicas. Haveria muito que dizer sobre isto, sobre estes 5 fundamentos eclesiológicos do crescimento, mas vede que, quando se trata de formar discípulos, é preciso ter em conta a nossa eclesiologia fundamental. Somos uma igreja que evangeliza, que favorece este crescimento de cada cristão. Para a primeira dimensão desta formação dos discípulos no quadro eclesiológico. Segunda dimensão. As 3 formas de transmissão. É talvez novo falar assim, mas eu penso que vale a pena de compreender do que é que se trata aqui para a formação cristã, porque nós estamos de tal forma habituados a ver a formação cristã só do ponto de vista da transmissão
de informação, de ideias, de conhecimentos, que nós esquecemos as outras formas de transmissão, que consistem em transformar todo o ser cristão. Portanto, a ideia é transformar todo o ser e não unicamente, e não só agir a nível do saber, mas é preciso agir ao nível do todo o ser e do saber fazer. É preciso saber ser, é preciso saber fazer e saber mesmo. Cada dimensão desta transformação, efetivamente, vive segundo formas de transmissão diferentes. Falamos de transmissão a nível da iniciação, da aprendizagem e do ensino. E o próprio Jesus exerceu estas três formas de transmissão. Estas três formas de transmissão são reconhecidas já na teologia pastoral em França. E em francês há um autor, Abel Frasquier, que escreveu um artigo sobre a tipologia dos mecanismos de transmitir. Reconhece bem estas três formas de transmissão. Ele é o mais conhecido. Sob a forma, o mais conhecido é o ensinamento, é uma forma de relação mestre-aluno. Eu transmito saber. Há a iniciação, mestre-noviço, é uma transmissão do saber ser. E a terceira forma de transmissão é a aprendizagem. Quer dizer, aqui tocamos uma relação de mestre-aprendiz que ensina a pôr em prática, que entra na ordem do saber fazer. Não insisto, mas eu volto ao Timóteo 2:2. Lembram-se ainda aquele segredo do Paulo? Nesta pequena passagem em que Paulo nos revela que há 5 gerações de discípulos, testemunho, Paulo, Timóteo, os fiéis e outros, mas há 3 verbos nesta frase. Aquilo que tu ouviste de mim, iniciação. Transmite-o, aprendizagem, a fiéis capazes de ensinar. Vê, as 3 formas de transmissão estão aqui presentes neste pequeno versículo. É interessante. A Igreja dos primeiros séculos tinha consciência que a formação de discípulos devia situar-se a estes 3 níveis para tocar todo o ser da pessoa. É preciso transmitir a 3 níveis. O saber ser e o saber fazer. Eu não vou mais longe nesta grelha, que é muito interessante abordar isto, mas eu quero ir mais longe para ver o exemplo de Jesus. É preciso ler os Evangelhos para ver em Jesus estas 3 formas de transmissão. Jesus soube chamar a 2 níveis. O apelo vocacional, chamou os primeiros discípulos à beira do lago, chamou 12. Jesus sabe como interpelar para ajudar a introduzir uma vida nova. Ele sabe como chamar à conversão.
Ele faz muito bem junto à Samaritana, de Zaqueu, de Levi. É um encontro pessoal em que Jesus é capaz de interpelar para viver uma mudança do ser. Metanoia. Mudança profunda de todo o nosso ser, para acolher esta nova vida de relação com Jesus. A segunda forma de transmissão, ensino. Vemos, Jesus é capaz de ensinar multidões, de ensinar os apóstolos. Isto é muito visível e salta aos olhos quando lemos os Evangelhos. Talvez seja menos visível para nós, é a transmissão do saber fazer, da aprendizagem. Quer dizer, como é que se põe em prática a palavra de Deus. Como é que o discípulo deve agir, a exemplo do Mestre. E a nível da pedagogia cristã, temos muito que descobrir sobre os princípios da aprendizagem. Como é que, segundo Tiago, na carta a Tiago, 1:22, sede os realizadores da palavra, pondo em obra, em prática, a palavra. O discípulo é aquele que sabe como pôr em prática a palavra. É interessante ver que nas novas perspectivas de evangelização que o Espírito Santo traz à nossa época, aparece esta pedagogia da aprendizagem. Vede aquela escola de evangelização de Santo André, aquela foi fundada por José Prado Flores, no México, já falei de manhã. Então José Prado Flores compreendeu como, em particular na sessão jovens, como formar discípulos para porem em prática a palavra de Deus, a aprendizagem. E encontramos, já falei esta manhã, encontramos isto também na obra de Robert Coleman, na evangelização. Vemos que a pedagogia de Jesus é capaz de ajudar os seus apóstolos a pôr em prática a palavra. Portanto, é uma questão também do desenvolvimento, do saber fazer, do saber pôr em prática. Dois textos interessantes para nos ajudar a compreender esta realidade do saber fazer. Isto talvez seja mais novo para nós, a questão a nível da aprendizagem. É 2 Timóteo 3:27. Em toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para refutar, para reorientar, para educar na justiça. E notai que há uma finalidade nisto. Este versículo fundamenta a inspiração da palavra de Deus, da Sagrada Escritura. Há uma finalidade. Esta inspiração é para que o homem de Deus seja realizado, equipado, para fazer toda a boa obra. É preciso, então, aprender de novo estes princípios de aprendizagem. E o texto de Tiago que já citei, sede os realizadores da palavra e não só aqueles que escutam a palavra. Então, na evangelização, quando vemos que há muitos cristãos que têm medo de evangelizar, e vês isto, que há pessoas, se lhes falamos na evangelização, ficam logo a tremer. Porquê é que eles têm medo? Porque nem têm prática, não têm modelos. A evangelização não se aprende em cursos teóricos. Isto vive-se na prática. É preciso aprender na prática, com a ajuda de alguém que sabe bem. A primeira vez que eu fui
chamado a fazer evangelização de rua, eu tremia que nem uma folha. E felizmente, aquele que dava a formação e que nos convidava a pô-la em prática, de ir na rua para evangelizar, eu disse, eu estou a tremer, eu vou com aquele que me dá segurança, que conhece isto bem. E, de facto, aquele que conhecia bem este princípio da evangelização de rua, deu-me segurança e eu aprendi. E depois percebi que nem era assim tão complicado. Aprendemos de forma prática porque alguém nos ajuda a pôr em prática. Ser os realizadores da palavra. No que diz respeito à aprendizagem, Jesus, o próprio Jesus, formou os seus apóstolos, dando o exemplo. É a primeira condição. É preciso haver um modelo. Alguém que põe em prática. Jesus deu o exemplo de uma prática de evangelização concreta. Exerceu o seu ministério na presença dos seus apóstolos com as intenções de os formar para a evangelização. É uma formação intencional. Ele discerniu um bom momento para pedir aos seus apóstolos para exercerem esta evangelização. Jesus não pediu aos seus apóstolos para irem evangelizar no dia a seguir ao seu chamamento. Ele precisou de um tempo. E um dia ele viu que os apóstolos estavam prontos para pôr em prática e então é que ele os enviou para irem evangelizar. O primeiro envio missionário dos apóstolos acontece depois de um certo tempo de formação. Jesus teve o discernimento para isto. Ele deu-lhes sempre conselhos precisos. Porque quando nós queremos que alguém ponha em prática algo de novo, é preciso ajudá-los a pôr em prática, mas bem. E depois da experiência vivida da evangelização, depois deste primeiro envio missionário, ele pediu-lhes que contassem a experiência, que dessem contas da experiência, vindo aqui de parte. Terem-se afastado com Jesus é para avaliar a experiência, para fazer uma avaliação. As vantagens de uma aprendizagem, o pôr em prática permite aplicar pessoalmente valores evangélicos de forma concreta, progressiva e adaptada. Permite também desenvolver as competências pastorais para o serviço da evangelização e da igreja em crescimento. A aprendizagem também vale para nós, pastores. Nós devemos descobrir, no contexto da evangelização, novas competências pastorais, novas práticas pastorais. E isto é possível porque nós somos capazes de ver como é que outros pastores puseram em prática estas competências. O pôr em prática permite uma vida cristã integrada. Confirma o empenhamento autêntico da pessoa nas diferentes dimensões da vida cristã. A aprendizagem, de facto, provoca-nos um desafio ou desafios importantes, porque o pôr em prática exige ser vivido em contextos de formação já existentes, pequenos grupos como uma célula. Não podemos pôr em prática em grandes assembleias, no meio das multidões. É em contextos de pequeno grupo ou um a um que se vive o pôr em prática. Os formadores devem
exemplo de Jesus, ser testemunhas autênticas daquilo que propõem. Se eu convido, por exemplo, à prática da oração, se eu convido outros a pôr em prática a oração, é preciso que eu também possa ter uma prática concreta de oração. Experimentar o pôr em prática tal ou tal dimensão da vida cristã pede para precisar os parâmetros deste pôr em prática. Onde, quanto tempo e no final do percurso dar as possibilidades de fazer uma avaliação. Porque é preciso avaliar aquilo que foi posto em prática. Vedes que a evangelização nos chama a desenvolver esta forma de transmissão particular que é a aprendizagem. A nível da ordem pastoral, claro que estas formas de transmissão se devem situar numa ordem cronológica e numa certa lógica da capacidade de cada cristão para entrar neste desenvolvimento, neste crescimento pessoal. Não podemos ensinar a pôr em prática se à partida se não há nenhuma iniciação, se não há este apelo à conversão, é claro. É por isso que é preciso voltar às nossas 4 tendências, aos 4 perfis de evangelização. O querigma tem por finalidade situar-nos neste apelo à conversão. Se o querigma não é acolhido, se não há um real encontro pessoal com Jesus Salvador, não serve nada de avançar para o caminho da formação de discípulos. Conosco dizemos, se não há uma experiência de conversão, a catequese é como a água que corre sobre as costas de um pato. A primeira experiência forte tem que haver uma primeira experiência forte de conversão, de encontro com Jesus Salvador, para que depois a aprendizagem e o ensino possam ser aprofundados. É por isso que as etapas que seguem habitualmente na forma de transmissão será a aprendizagem da base da vida cristã e, claro, o ensinamento formal de catequizar, de ensinar o conteúdo da fé cristã. E tudo isto deve-se ligar. Não é só transmitir ideias a nível catequético, mas é preciso ter em conta todas as dimensões. A de saber fazer e a do saber ser. Esqueci-me de apresentar aquela coisa ali no quadro. Desculpem lá. Então é preciso ter em conta estas 3 formas. Vimos os 5 elementos do quadro eclesiológico. Vimos as 3 formas de transmissão e agora vamos ver os 3 modos de formação. É bem, porque em francês e talvez em português há uma palavra técnica que chama o pré-programme. São os 3 modos de formação no quadro pedagógico, que permite viver estes 3 modos de formação: a pregação, o programa e a prática. Entre parênteses, prática modelizante, como ali está. Isto toca, de facto, aquilo que já estudámos há uns instantes sobre a aprendizagem. São elementos que se recobrem. A pregação dirige-se
aos grandes grupos, às assembleias, dirigem-se aos participantes de celebrações. As vantagens da pregação são reconhecidas. A pregação toca uma grande proporção de crentes e numa liturgia viva, e o carisma de pastor pregador permite dar o tom na formação dos discípulos e permite aprofundar a palavra de Deus. Mas temos que ver também as desvantagens. Esta forma implica pouco empenhamento das pessoas formadas. Quando Jesus ensina às multidões, Jesus um dia, uma vez as multidões são muito instáveis, uma vez aclamam Jesus, no dia seguinte crucificam-no. Neste contexto, é preciso avaliar a vida das pessoas formadas, vê-lo num contexto pessoal. A capacidade de responsabilizar as pessoas e de dar conta do seu crescimento é difícil, às vezes impossível. Habitualmente, só pode haver um tema por pregação, mas é impossível de responder a todas as necessidades pessoais. É importante, a palavra de Deus anunciada fará a sua obra, mas não sabemos como. Os programas. O que são os programas? O pastor, habitualmente na sua paróquia, tem múltiplos instrumentos de formação com pequenos e grandes grupos. Programas são os cursos, as sessões, os retiros. Então, a multiplicidade de programas tem por objetivo responder a diferentes necessidades. Esta forma de abordar, sistemática, ou em encontros por grupos de idade ou por afinidade, e os encontros têm lugar num horário definido. Por exemplo, a catequese para as crianças de semana, ou cursos mensais, etc. Há vários programas formais e informais. Vemos programas de teologia. Há uma multiplicidade. E os participantes habitualmente são pessoas inscritas para estas sessões. As vantagens destes programas são numerosas. Os programas dão uma estrutura num quadro estável e favorecem a formação. O emprego de programas permite uniformizar a formação. Uma comunidade cristã poderá ter vários programas ao mesmo tempo. E isto pode suscitar uma motivação. Então, nas nossas paróquias ou dioceses, há vários programas que já existem. É claro que é conhecido. As desvantagens, por outro lado, destes programas são que as comunidades cristãs se concentram sobretudo sobre o programa mais do que sobre a caminhada dos participantes. A motivação é de curta duração. É difícil de viver a nível de uma responsabilidade e de avaliar as modificações nas pessoas. Há o risco de criar confusão sobre as expectativas dos participantes. E pode haver uma incerteza quanto ao próximo passo a fazer para assegurar o seguimento depois do curso ou da sessão. Que fazer depois? Que fazer depois? Portanto, é por isso tudo aquilo que já foi dito sobre a aprendizagem, porque a prática, que já como falámos antes, permite, no contexto da evangelização, de ver melhor o crescimento dos discípulos na evangelização. É por isso que agora eu vou de imediato entrar no quarto tema, na quarta dimensão da formação dos discípulos.
consiste a refletir agora sobre as 3 etapas do processo de formação. Na evangelização, nós não temos as escolhas a ter em conta. Uma historiazinha para explicar. Eu acho que já disse, mas vou repeti-la. Para aqueles que a conhecem, pronto, é uma repetição. Passou-se no Canadá. Um jovem casal que tem o seu primeiro filho, primeiro recém-nascido. Tudo se passou bem no hospital. Depois do nascimento, o casal volta para casa feliz com o bebê. E eles adoram, eles amam aquele bebezinho. E ao entrar em casa, o jovem casal apresenta, vai mostrar a casa ao bebê. Entram na cozinha e lhe diz ao bebê: olha, aqui é a cozinha. E depois abrem o frigorífico e mostram o que é que lá está dentro e tudo. E aqui isto é para comer e depois vão mostrar a casa de jantar. É aqui que a gente come, aqui é a sala onde a gente está. E depois aqui vai ser o teu quarto, onde tu vais dormir. É fantástico. Agora, trata de ti. Claro que isto é uma história fictícia, mas de facto, o que um casal humano não ousaria fazer, nós fazemos-lo na igreja. Nós dizemos ao recém-nascido na fé: olha, aqui é a cozinha, aqui é a casa de jantar, aqui é o quarto e não sei o quê. Agora desenrasca-te. Nós não sabemos como fazer com aqueles que são novos na fé e que são fruto da nossa evangelização. Em França, muitas vezes, vemos-lo. Quantos catecúmenos, milhares de catecúmenos em França que há, são evangelizados, claro, são fruto da evangelização, que recebem o batismo e, ao fim de 2 anos, deixam a igreja. Porque não sabemos o que fazer, não sabemos como os ajudar, não sabemos. São como que recém-nascidos na fé. E nós somos muito, muito, muito exigentes com os novos na fé. Exigimos deles, uma semana depois do nascimento, que eles já consigam andar. Exigimos deles, 2 semanas depois do nascimento, que eles já falem. Exigimos deles que 3 semanas depois do nascimento, que eles possam evangelizar e formar outros discípulos. Exigimos deles que eles sejam santos, canonizáveis, um mês depois de nascerem. Mas não sabemos como ajudá-los a viver isto. Porque não temos verdadeiramente uma pedagogia. Temos que voltar aos princípios bíblicos do crescimento, ao processo de crescimento. E eu lembro a expressão do Papa Francisco no Evangelho Gaudium: o acompanhamento pessoal do processo de crescimento. Estas etapas do processo de crescimento são claramente reveladas no Novo Testamento.
Eu tenho quatro autores diferentes, em 4 autores diferentes. Na primeira carta de Pedro, na crise dos Coríntios, a crise repousa sobre este problema. Porque no 1 aos Coríntios 3 é preciso voltar a dar o leite aos recém-nascidos para que eles possam retomar o caminho do crescimento. É 1 aos Coríntios 1, 1 a 3. A crise dos Coríntios é voltar aos princípios de base do recém-nascido na fé. E vamos encontrar, porque eles quiseram ir depressa demais. E é preciso voltar aos elementos fundamentais. Na carta aos Hebreus, capítulo 5, voltamos a estas etapas do processo de formação. Ali, o que o autor da carta diz aos cristãos é dizer-lhes que vocês já são tão maduros na fé que vocês se esqueceram como dar os elementos fundamentais aos recém-nascidos na fé. É como nós. Nós já estamos a tal nível de maturidade na fé que esquecemos os elementos de base pelos quais nós crescemos. Esquecemos rapidamente como é que eu aprendi a andar, a falar, a alimentar-me. Enfim, todas as dimensões da vida cristã. Nós esquecemos tudo aquilo que vivemos. Então a carta aos Hebreus convida os cristãos a não perderem de vista os seus elementos de base. Estas etapas do processo de formação são lembradas também no contexto de João, na primeira carta de João, capítulo 2, versículos 12 a 14. Ali também, João lembra: eu vos escrevo a vós, os novos, eu vos escrevo a vós, os pais, eu vos escrevo a vós, os jovens. Vocês já ouviram este texto? Ele repete outra vez esta tríade. Ele verifica, ele constata é que João não segue a ordem cronológica. Recém-nascido, jovem, pai. Mas João, 2 vezes, nestes versículos, não segue a ordem cronológica. Então ele fala de recém-nascidos, pais e jovens. É estranho, não é? Por que é que ele fala assim? Por que é que João não dá a ordem cronológica? Porque eu vos dou a minha resposta pessoal, claro. Provavelmente porque eu quero revelar aos cristãos o lugar central do Pai. É o Pai que permite a geração do novo ser. É o Pai que permite ao jovem tornar-se pai. É por isso que Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, diz claramente: vós poderias ter 1000 pedagogos, mas não tendes senão um só Pai, eu que vos gerei pelo Evangelho. A evangelização
é, em primeiro lugar e antes de tudo, uma missão de geração, de dar a vida. Nós somos, portanto, chamados a gerar e a dar a vida de discípulos. Nós somos chamados a gerar e a dar à luz discípulos missionários que, por sua vez, serão capazes de gerar e dar vida a outros. E nós somos chamados, como Paulo, a gerar e dar à luz comunidades cristãs capazes de multiplicarem. Se lerem os Atos dos Apóstolos, no capítulo 13 ao capítulo 20, a descrição das 3 viagens missionárias de Paulo, o que representa também, mais ou menos, 13 anos da vida de Paulo. Durante esses 13 anos, Paulo faz 3 viagens missionárias e, segundo a descrição de Lucas, as comunidades nomeadas, identificadas por Lucas, nós descobrimos que Paulo, em 13 anos, implantou 15 igrejas. E a última comunidade que ele implanta, em Éfeso, se torna uma comunidade, diria, uma comunidade multiplicadora. Quer dizer, um lugar de formação, não só de discípulos, mas de discípulos missionários. Porque a partir de Éfeso, não entro nos detalhes, vai haver uma irradiação missionária. É uma comunidade, portanto, que é capaz de gerar outros e novas igrejas. Uma vez que nós compreendemos isto, podemos entrar com alegria e segurança na renovação missionária. E a renovação missionária da Igreja consiste exatamente em renovar esta visão bíblica apostólica. O primeiro paradigma fundamental da missão da Igreja, mostrado pelo Novo Testamento, as comunidades cristãs do Novo Testamento são comunidades que crescem para se multiplicar. Como os discípulos são chamados a crescer para se multiplicarem. Eis, em relação a esta parte da nossa dissertação.